Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso vídeo de hoje será a correção da nossa primeira atividade, tá? Vou diminuir aqui a tela, vou colocar a atividade aqui para que a gente corrija juntos e que aí quem errou alguma questão possa estar se corrigindo, ok? Então, vamos lá. Nossa primeira questão é quais os 4 objetivos da farmacologia e explique cada um deles. Lembra lá, nossa primeira aula, os 4 objetivos da farmacologia são: farmacologia tem o objetivo terapêutico, profilático, diagnóstico e paliativo, sendo que o efeito profilático ou preventivo é quando a medicação não tem a intenção de curar a doença, mas sim de prevenir que a doença aconteça, tá? Prevenção de sinais e sintomas da doença. A ação terapêutica é a ação curativa, é quando aquela droga, aquele medicamento, de fato serve para curar a doença que já está instalada no paciente. A ação diagnóstica, o terceiro objetivo, são medicações utilizadas para exames de imagem, tá? Ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio-x. E o objetivo paliativo é quando a droga não tem mais a intenção de curar a doença, mas sim de fazer o controle, tá? De diminuir os sinais e sintomas dessa doença. É quando não tem mais cura e a medicação só alivia, só controla aquela doença, tá? Então, esses são os 4 objetivos. Segunda, qual a diferença entre medicamento de referência ou de marca, o genérico e o similar? Foi bem explicado também na primeira aula. Então, resumidamente, o medicamento de referência é aquele em que o laboratório descobriu a fórmula, tá? Fez pesquisa durante muito tempo e descobriu a fórmula, então eles têm a patente. Já o medicamento genérico é aquele mais barato, que ele é uma cópia fiel do medicamento de referência, o mesmo princípio ativo, a mesma validade, tudo é o mesmo, porém ele é uma cópia, ele não pesquisou, ele só comprou a fórmula pronta. E o medicamento similar é também uma cópia do medicamento de referência, porém, diferente do genérico, ele pode ter um nome, uma marca, tá? O genérico não pode ter marca, tem que vir só o nome do princípio ativo. A terceira questão diz que, em relação às proibições no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, cite o que diz os artigos 30, 31 e 32. Esses artigos, eles falam sobre o que é proibido na nossa categoria. Então, o artigo 30 diz que é proibido administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e também é proibido administrar o medicamento sem conhecer o seu risco. Então, se você não tem segurança de administrar determinada medicação, não faça antes de conhecer o risco daquela medicação, porque tem medicação que tem um risco muito alto, que o pró e o contra tem que ser balanceado. O artigo 32, 31 no caso, ele fala que não devemos prescrever medicamentos ou praticar ato cirúrgico, exceto nos casos que são previstos na legislação ou em situação de emergência. Todo mundo sabe que é vedado à enfermagem fazer cirurgia ou prescrever medicamento, a não ser que esteja prescrito no Código de Ética. Por exemplo, tem alguns estados que têm uma legislação própria, e que alguns medicamentos um enfermeiro pode prescrever. Mas, se não estiver previsto em lei, então deve ser proibido. E o artigo 32 fala que é proibido executar prescrição de qualquer natureza que comprometa a segurança da pessoa. Se você sabe que aquela medicação serve para o paciente, porém ele tem alguma doença em que o efeito colateral vai ser muito grande, você não administra, você não prescreve essa medicação, tá? Então, esses artigos relatam sobre isso. Quarta questão, explique os termos farmacocinética e farmacodinâmica. A farmacocinética será o caminho que a droga faz no nosso organismo. Primeiro a droga vai ser absorvida, depois ela vai ser distribuída no nosso corpo, depois ela vai ser metabolizada, utilizada e depois ela vai ser eliminada. Então a farmacocinética é o caminho que a droga faz, para onde é que ela vai. Já a farmacodinâmica é como a droga age, de que maneira ela funciona no nosso corpo, tá? A quinta questão, defina o conceito dos seguintes termos. Primeiro termo, letra A, o que é princípio ativo? O princípio ativo é a substância que existe na composição do medicamento responsável pelo seu efeito terapêutico. Então, o princípio ativo
é aquele nome que está embaixo, não tem aquela letrinha pequena que está na caixa do medicamento, aquilo ali é o princípio ativo, é a substância que é responsável pelo seu efeito. Por exemplo, qual o princípio ativo do Tilenol? Paracetamol. Qual o princípio ativo da Novalgina? É a dipirona, e assim por diante, tá? Qual o princípio ativo do Bactrim? É sulfametoxazol mais trimetilprima. Então, assim por diante, isso é o princípio ativo. Letra B, o que é uma prescrição medicamentosa? Prescrição medicamentosa nada mais é do que um documento legal que contém informações a respeito da prescrição do paciente, qual a droga, qual a via, quantos miligramas ele vai tomar, tá? Documento legal, tá? Documento que pode ser usado na justiça. Eu estou dando as questões, a resposta bem resumida para que fique de melhor entendimento. A letra C, o que é droga? Droga é toda substância originada do reino animal ou vegetal, tá? Que pode ser transformada em medicamento. Então, qualquer substância que pode ser transformada em medicamento e que venha do reino animal ou vegetal é chamado de droga, tá? Vai ter muita coisa que não pode ser também transformada em medicamento, tá? Então, mas a maioria das drogas, por exemplo, a cocaína, ela não é medicamento, mas tem substâncias nela que pode ser transformada em medicamento. Então, termina aqui também é droga. Dose, letra D, é a quantidade de medicamento necessária para que a substância faça efeito, tá? É a quantidade necessária de medicamento para que eu obtenha o efeito terapêutico daquela droga. Letra E e a letra F é a diferença de efeito adverso e efeito colateral. O efeito colateral, começando pela letra F, é um efeito não esperado, tá? É uma ação indesejada que não é esperada que aquela medicação faça. Já o efeito adverso é um efeito que também não é desejado, porém, ele é esperado, tá? Eu dou o exemplo da Fernegan, a coceira que ela causa depois da aplicação. É um efeito adverso, porque não é o que eu quero da droga, porém, eu sei que pode acontecer. Já o efeito colateral é aquele efeito que é totalmente não associado a nenhum efeito do fármaco, tá? A sexta questão, ela fala sobre as vias de administração dos medicamentos, tá? No caso, para a gente citar uma vantagem e uma desvantagem dessas vias de medicação. Deixa eu voltar aqui. Vantagem e desvantagem da via sublingual. A vantagem principal da via sublingual é a rápida absorção, tá? E a desvantagem é que precisa da cooperação do paciente. Outra desvantagem é que a substância for muito irritativa, ela vai machucar a mucosa oral do paciente. A letra B, via oral. Uma vantagem da via oral é que ela é econômica, tá? Tem outras vantagens? Tem, mas aqui vamos nos ater a uma. Via oral ela é econômica, uma desvantagem é que ela pode causar irritação na mucosa gástrica, pode causar náusea, vômito, entre outras coisas. Letra C, via parenteral. Via parenteral são aquelas 4 vias, eu vou responder mais embaixo, que tem uma pergunta sobre as vias parenterais. Via parenteral, elas são de rápida absorção, são aquelas que são aplicadas dentro da pele, né? Subcutânea, ou intradérmica, ou endovenosa, tá? Ou intramuscular. Via parenteral, a vantagem é de rápida absorção e a desvantagem é a dor que causa na aplicação. E a letra D, via subcutânea, uma vantagem dela é uma via boa para drogas que é de administração lenta, como, por exemplo, a insulina. Uma desvantagem é a dor. E outra desvantagem é que, ao longo do tempo, pode causar necrose tecidual, já que é uma via utilizada para medicação de uso contínuo. O paciente tem que se furar todo dia, então, com o tempo, pode causar lipodistrofia na musculatura. Sétima questão, cite 5 fatores que modificam a dosagem das medicações. A dose ela vai ser estabelecida de acordo com a idade do paciente, o seu peso, o sexo do paciente, o gênero feminino ou masculino. Também é levado em consideração o estado geral do paciente e o estado mental desse paciente também pode ser utilizado para ajustar a dose da medicação, tá?
Existem outros fatores, tá? Que podem ser colocados aqui, eu só elenquei 5, mas alguns de vocês colocaram outros fatores, tá? A 8ª questão fala quais são as vias parenterais de administração dos fármacos. São aquelas vias onde a droga é colocada, ou se não for dentro praticamente da corrente sanguínea, mas elas precisam romper o tecido para ser administrada. Foi o que eu falei anteriormente. Nós temos a via intramuscular, que a medicação é colocada direto no músculo, a via subcutânea, que é colocada no tecido adiposo, a intravenosa, onde a medicação é colocada diretamente na veia, e a intradérmica, que é antes da camada subcutânea, colocada na derme do paciente, tá? A 9ª questão, sobre as formas de apresentação dos medicamentos, cite como são as formas. Letra A, o que é uma drágia? É aquele tipo de medicamento onde o princípio ativo está no núcleo e esse comprimido é revestido por uma capa de açúcar, tá? Geralmente, a drágia é utilizada essa capa de açúcar por fora porque a medicação é muito amarga ou irritativa, tem sabor desagradável. A letra B, o que é uma cápsula? É uma forma de medicamento onde o princípio ativo também vai estar dentro de uma capinha, só que essa capa já é de gelatina, tá? É uma espécie de cápsula, é uma espécie de solução gelatinosa onde o medicamento está dentro e também ela é utilizada dessa forma, a cápsula, por ter ou sabor desagradável, ou por ser para facilitar a deglutição, ou porque a medicação pode irritar a mucosa gástrica. E essa medicação deve ser absorvida no intestino. A letra C, o que é comprimido? Nada mais é do que um pó, que é colocado em formas e ele sai no molde daquela forma, tá? Letra D, elixir. Elixir nada mais é do que uma solução de medicamento onde é uma mistura de álcool e água, tá? É chamada de soluções hidroalcoólicas, tá? Mas a quantidade de álcool, ela é bem pequena. Letra E, o que é xarope? É uma solução onde contém muito açúcar, 1/3 de açúcar e água, tá? Além da substância do medicamento. E a letra F, o que é emulsão? São substâncias onde é uma mistura de óleo mais água. Tá? A 10ª questão não dá para observar aí, mas eu leio, é para falar brevemente sobre a ação dos medicamentos. O que é a ação local, a ação sistêmica e a ação remota. A ação local é quando a medicação age somente no local da aplicação. A ação geral ou sistêmica é quando a medicação precisa passar pela corrente sanguínea para ter o seu efeito terapêutico. Tá? Lembra, a ação local não passa pela corrente sanguínea, e a ação geral ou sistêmica passa pela corrente sanguínea. E a ação remota, ela também passa pela corrente sanguínea, porém o seu princípio ativo, o seu efeito terapêutico vai fazer efeito no local distante do organismo, tá? Quando você toma uma medicação para um órgão e ela tem efeito em um local distante do corpo, tá? Então, no mais, essa foi a nossa primeira atividade. Depois teremos a correção da segunda atividade. Agradeço a atenção até aqui e tchau, tchau, pessoal.